Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Nossa lição de número 10. E nosso tema é manifestação do anticristo e o dia do Senhor. Irmãos, estamos vivendo um dia do nosso país, dias difíceis, dias complicados, porém, nós temos que acreditar e saber, ter a esperança que Cristo Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, virá arrebatar a sua igreja. O nosso texto do dia, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, não é só porque algumas coisas estão acontecendo que Cristo está perto, né? Não pense que as coisas vão acontecer do jeito que os sinais têm que ser do jeito que nós queremos que os sinais aconteçam. Não, os sinais vão acontecer e já estão acontecendo conforme Cristo havia dito, e vai continuar se confirmando acerca da sua palavra. Os sinais são evidentes, os sinais são notórios, mas não é no nosso tempo que as coisas têm que acontecer, mas sim no tempo que é a palavra de Deus. E quando fala não vos perturbeis, né? Não, a gente não tem que ficar perturbado e nem preocupado, mas sim confiantes naquele que nós entregamos a nossa vida, na mão do Senhor. A nossa síntese: pensar a respeito do futuro leva-nos a uma reflexão profunda sobre o presente, na certeza de que os sinais da vinda do Senhor estão estabelecidos. Já estão estabelecidos pela palavra, Cristo já deixou tudo determinado na palavra dele, mas o dia e a hora nós não sabemos. Mas nós sabemos sim, que à medida que os dias forem passando, que as situações foram acontecendo, a vinda do Senhor está mais perto. O nosso texto bíblico que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, diz assim: olha, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, rogamos, ou seja, pedimos ao Senhor que volte o mais rápido possível, já naquela época. E no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim se antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Nós não sabemos exatamente quando serão esses eventos, né? Quando vou vir esses eventos. Nós sabemos que o filho da perdição vai se manifestar, talvez não como anticristo, mas como um candidato a um grande líder mundial, já que nós estamos vendo que as economias estão difíceis, algumas estão mais, principalmente no Brasil nós estamos vivendo dias difíceis, como nós falamos no começo, porém não exatamente nós não sabemos se já vai se manifestar como anticristo, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Irmãos, a grande preocupação, o apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja em Tessalônica, para eles terem mais ou menos uma ideia de como aconteceria. Naqueles dias já havia muitos líderes ali que estavam a questões das guerras, das perseguições, das supostas perseguições, que as perseguições vieram algum tempo depois. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está auxiliando, olha, antes que Cristo só vai voltar, só vai se manifestar, não antes do filho da perdição, ou seja, como candidato, alguns defendem que como candidato, não exatamente como anticristo, já sendo grande líder mundial, mas como candidato, suposto candidato a líder mundial. O nosso versículo de número 7, porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pai pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, ele vai se manifestar com mentiras, com enganos. A grande massa mundial vai acreditar nele, vai aceitá-lo como seu grande líder. E aí, meus irmãos, vai ter os 3 anos e meio de paz e depois os 3 anos e meio de tribulação. A nossa introdução. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é dedicado à escatologia. 2 questões sobressaem o dia do Senhor e a figura do anticristo. A abordagem que Paulo dá a essa temática é diferente daquilo que ele faz em 1 Tessalonicenses. As novas explicações dadas por Paulo manifestam mais uma vez o imenso cuidado que o apóstolo tinha para com aquela comunidade. Pois ao invés de desistir de esclarecer o tema ou simplesmente repeti-lo, o coração pastoral de Paulo leva-o a procurar outros argumentos para elucidar as dúvidas a respeito das últimas coisas daqueles irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Tessalônica aproximadamente 2000 anos atrás. Ele estava tentando mostrar para a igreja de Tessalônica e tentando dizer
para a igreja de Tessalônica aquilo que haveria de vir. Não nem no tempo dele, né? Nem veio no tempo dele, mas ele estava colocando para a igreja de Tessalônica aquilo que haveria de vir. Hoje, nós temos também que colocar aquelas coisas que vão acontecer, né? Nós estamos mais próximos, muito mais próximo do que o apóstolo Paulo e que a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica estava mais preocupada com o arrebatamento, com a vinda do Senhor, com a glória eterna, do que nós hoje, que estamos mais próximos da redenção, mais próximo do arrebatamento da igreja. Aqui no capítulo, na parte 1 aqui, no tópico 1, por que falar novamente a respeito dos últimos dias? Parte 1, porque essa é uma questão que nunca envelhece. Não deveria se envelhecer mesmo. Porque aqui, Paulo demonstra em 2 Tessalonicenses 2:1 que a igreja primitiva tinha um seu interior numa oração constante, ao qual concentrava-se no desejo pela volta do Senhor Jesus. Isso não deveria envelhecer, mas, pregar hoje, falar hoje acerca de arrebatamento é ultrapassado. Não, irmão, não é que arrebatamento, o negócio é a vida, é aqui. Né? Então o apóstolo Paulo estava demonstrando, e demonstra para nós através da sua carta, que foi deixada para a igreja de Tessalônica e veio até nós, claro, pela providência do Espírito Santo de Deus, que esse tema não deveria envelhecer. Nós deveríamos falar mais ainda, com um certo desejo, com mais, vamos dizer assim, mais vezes ser falado acerca do arrebatamento hoje, mas hoje se fala muito pouco do arrebatamento. Se falava mais do arrebatamento, parece que quanto mais vai passando o tempo, menos se fala sobre arrebatamento. Na década de 90, no começo dos anos 2000, falava muito acerca do arrebatamento, porque diziam que de 99, de 2000 não passará, ou seja, na virada do milênio, que o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus arrebataria essa igreja e o anticristo iria vir. Isso não aconteceu, mas isso não quer dizer que não vai acontecer, porque vai acontecer. Então hoje deveria se falar mais do que nunca sobre acerca do arrebatamento da igreja, não somente porque o tempo está chegando, não, pelos sinais que são evidentes acerca do arrebatamento, acerca da vinda do Senhor. Porque alguns falsos ensinos estavam confundindo os irmãos. Eles, meus irmãos, estavam perdendo alguma da sua sensibilidade, e muitas linhas teológicas estavam sendo infiltradas naqueles dias na igreja de Tessalônica. Então, o apóstolo Paulo estava assegurando a eles que aquele estudo que o apóstolo Paulo estava dando para eles, a carta, ou seja, acerca da confiança que eles tinham de Cristo, era a realidade e queria acontecer daquela forma. Então, pode-se inferir por aquilo que é dito no versículo 2, que havia uma série de informações distorcidas oriundas de fontes duvidáveis, que estavam confundindo o coração dos irmãos em Tessalônica. As palavras de Paulo tinham como intenção reforçar os fundamentos doutrinários que já haviam sido postos, ou seja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito a eles, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja de Tessalônica, só estava reforçando aquilo que eles já sabiam, aquilo que eles já tinham conhecimento. Então veja aqui que nós temos que ter convicção acerca da questão da Bíblia, da questão do arrebatamento da igreja, da questão do anticristo. Não sabemos o dia, não sabemos o momento, não sabemos como vai ser, mas sabemos que vai acontecer. Então não adianta nada algumas linhas teológicas, alguns ensinamentos de falsos cristos aí, de falsos profetas, querer que nós fiquemos aí de uma certa forma confortáveis com a situação deste mundo. Isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é nós estarmos com a mente ligada no Senhor, com as nossas mentes buscando ao Senhor e sabendo que a qualquer momento nós seremos arrebatados justamente com isso. Se não for individualmente, se não for coletivamente, com certeza será individualmente, porque o nosso tempo aqui, meus irmãos, os nossos dias aqui são contados. Por quê? É um tema complexo. Por que é um tema complexo? Como também aqui o autor vai dizer, que muitos defendem certas linhas teológicas. Um defende isso, um defende aquilo, um acha que vai ser assim, outro acha que não vai ser. Alguns acreditam nisso, mas certo meus irmãos, acreditando ou não acreditando, vai acontecer. Ah, mas por que? Então vai acontecer nessa linha, nesse ensinamento teológico, vai acontecer naquele? Será que aquele professor, aquele ensinador está falando a verdade? Será que vai acontecer do jeito que ele está dizendo? Ou será que vai acontecer do jeito que o outro está dizendo? Irmãos, o que nós temos que entender é o seguinte, nós temos que ter a nossa convicção, a Assembleia de Deus,
ela crê na questão do arrebatamento secreto. Tem muitas linhas teológicas que não crêem no arrebatamento secreto. Então, meus irmãos, você e eu, nós que cremos na vinda do Senhor, que cremos no Senhor, temos que entender e saber e ter a certeza que Cristo vai arrebatar a sua igreja. Ah, mas e se não for um arrebatamento secreto? E se não for? Você quer arriscar? É melhor nós não arriscarmos. Porque aqueles que estão fortes espiritualmente, aqueles que estão firmes no Senhor, o que vier, a situação que vier, ele vai conseguir vencer e vai conseguir chegar aonde o Senhor Deus Todo-Poderoso quer que ele chegue. O dia do Senhor não será previsto por indicações humanas. Não são predições humanas que indicarão a chegada do Senhor, Ou seja, não é a gente ficar tentando adivinhar, mas é esse evento que vai premeditar acerca de um líder mundial, acerca que o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Tá vendo como o mundo está? Nós cremos na palavra de Deus, que a palavra de Deus está se cumprindo cada dia mais. Não estamos tentando adivinhar como outros já tentaram adivinhar acerca do arrebatamento da igreja. Não é isso. O que nós temos que entender é que a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, está cada vez mais próximo. Por quê? Porque a palavra de Deus está se cumprindo na íntegra. Então isso nos dá a certeza de saber que o Senhor Jesus está próximo de arrebatar a sua igreja. Não pelo fato de nós queremos ficar adivinhando acerca das coisas. Ficarmos tentando saber se é nesse ou naquele tempo. Não, mas a questão é de nós sabermos e temos a palavra de Deus está se cumprindo, então a vinda do Senhor está mais próxima. O que acontecerá antes? Paulo esclarece aos Tessalonicenses a respeito de alguns acontecimentos que precederão o grande dia do Senhor, dentre eles os dois principais, o aumento exponencial da apostasia e a manifestação plena do anticristo. A apostasia nós estamos vivendo essa época, né? Já é notório, principalmente pelo Brasil, que é um país onde muitos aproveitadores tomam ocasião para dizer que é cristão. Não estou dizendo que em outros lugares do mundo não tenha, mas aqui no Brasil que parece que é muito evidente, a lei da livre vantagem. Mas não é isso que nós queremos colocar. Mas sim o apóstolo Paulo colocando, olha, antes que isso aconteça, apostasia. E muitos estão apostatando acerca da volta do Senhor, apostatando acerca de ter a mentalidade e a certeza de que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo dia de apostasia sim. Então perceba como as coisas, como o cenário ele está se desenhando, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava dizendo o que vai acontecer antes? Vai acontecer uma apostasia e vai se manifestar. Porque o quê? Para se manifestar um líder mundial, o mundo tem que estar um caos. Tem que ter guerras e rumores de guerras, assim como fala em Mateus 24. Então veja que o apóstolo Paulo está antecipando para eles aquilo que está nos nossos dias hoje, que está mais evidente no nosso dia do que no dia deles. Existia perseguição, existia guerra, rumores de guerra, existia dificuldade, claro que existia. Mas hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, o cumprimento da palavra de Deus na íntegra. Então, o apóstolo Paulo estava colocando o que para eles? Olha, a apostasia vai acontecer. Hoje nunca teve tanta apostasia acerca do evangelho como outras épocas. Você vai dizer, mas também a população de evangélico cresceu. Os cristãos, em número, cresceram no país. Claro que cresceram, não somente no nosso país, mas em nível mundial. E muitos lá fora estão apostando da fé. Ou seja, alguns lugares até, vou dizer que aumentou, mas alguns lugares diminuiu. Né? Como as igrejas na Europa, igrejas históricas que estão fechando por falta de membros. Porque hoje se acredita no ateísmo. Aqui no 3... será um tempo de juízo para os que não creram na verdade. O dia do Senhor aqui é descrito por Paulo numa linguagem muito próxima à do profetismo do Antigo Testamento. Então, tanto com relação à vida dos povos, tanto com relação à vinda dos povos opressores para estabelecimentos do cativeiro, como num anúncio escatológico. Ou seja, a questão do Antigo Testamento era o povo opressor, a Babilônia, os exércitos de Nínive que invadiram a Síria, que invadiu o reino do norte, e o Nabucodonosor que invadiu o reino do sul. Então veja aqui que isso era uma questão. Hoje nós estamos vivendo outras situações, porém o juízo vai vir mesmo contra aqueles que estão oprimindo até mesmo o povo. Então veja, meus irmãos, que
tudo está acontecendo. É que nós muitas vezes fazemos vista grossa para não aceitar, porque a gente quer viver, parece que a gente quer viver tanto tempo aqui que se esquece que Deus tem coisa melhor para nós. Então veja que até no finalzinho aqui, ó, o dia do Senhor certamente virá. Ou seja, mediante todo o caos, mediante todas as dificuldades, a certeza nossa é: o dia do Senhor virá. O anticristo, aquele que ousa ser o que não é. Ou seja, ele vai se descrever como um grande homem, como um grande líder, como Cristo, vai querer mesmo profanar aquilo que nós colocamos como santidade. Ele vai profanar mesmo, vai profanar o templo, já foi profanado algum tempo antes do Senhor Jesus ele se manifestar como um homem nessa terra, na época dos 4 generais, quando acabou o Império grego, e aí os 4 generais tomaram conta, aquela coisa, e foi lá e profanou o templo. Então ele vai profanar o templo, porque o templo vai ser construído. Alguns defendem que o templo já tem um projeto para que o templo possa ser construído. Então ele vai profanar, e isso vai o colocar, ele vai querer ser maior do que Deus. E aí muitos não vão aceitar, principalmente os judeus. O 2 é a materialização de uma espiritualidade decadente, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos, meus irmãos, de coisa boa, de coisa pura, de coisa íntegra, quando verdadeiramente o pessoal vai ser enganado sim, mas quando ele se revelar, aí o povo vai ver como a nossa visão, ou até mesmo a espiritualidade do anticristo é decadente, e como o povo também está decadente espiritualmente. Porque também não haverá Espírito Santo. A nossa linha teológica defende que não haverá Espírito Santo nessa terra. E o 3, operação do anticristo hoje. Aquilo que João e Paulo enfrentaram há 2000 anos, estamos enfrentando hoje. Os anticristos continuam em operação entre nós, tentando sistematicamente desconstruir tudo o que tenha significância e importância para Deus e seu povo na atualidade. Deste modo, os ataques acontecem no campo da educação, das artes, da política, economia, etc. É que às vezes a gente, como nós falamos, até comentei se tem essa questão nos tópicos anteriores, que a gente faz vista grossa, mas vê que sutilmente os ensinamentos distorcidos para a família, até mesmo para a igreja, aquilo que a igreja defende como família, não só falando igreja evangélica não, meus irmãos, a igreja católica também defende como família, até mesmo os católicos estão abrindo mão de alguns princípios, mas a igreja evangélica não pode abrir mão de alguns princípios. Então veja que é sutil, alguns ensinamentos, algumas questões são sutis. Para quê? Para enganar o povo e iludir o povo que temos que ser tolerantes. Claro, meus irmãos, temos que respeitar uns aos outros. Mas querem colocar ideias para que a gente viva bem. Não é bem assim. Nós temos que defender os valores da família. E a nossa conclusão. A reflexão sobre o dia do Senhor e o anticristo para a igreja em Tessalônica tinha uma enorme importância comunitária. Foi provavelmente por meio de uma heresia escatológica que se estabeleceu naquela comunidade uma celeuma de ordem coletiva. Nunca devemos menosprezar a relevância do ensino da palavra, por mais desafiador e espinhoso que seja. Nosso papel é pregar toda a verdade. Aconteça o que acontecer, nós temos que falar que Jesus vai arrebatar a sua igreja, que existe céu, que existe inferno, o diabo ele é real, e nós temos que dizer e proclamar que tudo aquilo que nós cremos e sabemos, nós temos que passar adiante. E nunca deixa a sua mente ficar variando acerca da certeza. Tenha certeza que Cristo arrebatará a sua igreja. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.